Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Eu vou relatar aqui um testemunho, coisas que eu vivi e que eu quero compartilhar com vocês. Então, eu não sou digno de glória nenhuma, toda glória é para o nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, vamos lá. Meus irmãos, como a maioria dos irmãos aqui sabem, eu perdi meu pai, recentemente, numa batalha contra o câncer, algo muito rápido, questão de 4 a 5 meses entre o diagnóstico, toda aquele calvário que meu pai passou, todo o tratamento e a morte dele. E isso foi um choque para mim. Certamente eu orei, certamente eu levantei uma oração em casa, mas Deus tinha um plano diferente do que eu orava. E eu quero trazer algumas pequenas reflexões do que eu aprendi e estou aprendendo nesse momento de muita dor. Pois, novamente, Jesus merece toda a glória e todo o esforço das nossas vidas. Mas antes de falar disto, eu preciso contar rapidamente, tá? Eu já sei o horário, não vou extrapolar nenhum minuto, tá? Pode confiar. Eu preciso dar o meu testemunho de conversão, vou falar um pouco sobre o testemunho de conversão da minha família. Lá em 2005, eu fui a ovelha negra da família. Fui o primeiro a me converter. Na época, Fernandinho estava lançando Faz Chover, Aline Barros estava lançando Sonda-me Senhor, 2 músicas que são hinos para nós cristãos até hoje. E vocês imaginem como era difícil para mim não poder cantar em casa, ter que ouvir com fone de ouvido, porque eu ouvia o meu pai e a minha mãe brigar, porque isso é coisa de crente louco, e meu pai e a minha mãe tinham uma ideia totalmente diferente do que é ser cristão. Vamos lá. Então, hoje em dia, vou avançar para o final desse meu testemunho e depois eu volto. Hoje em dia, falta só um irmão para se render aos pés de Jesus, tá? Então, eu quero dizer isso logo de começo para servir de ânimo para vocês. Não desanimem se a tua família ainda não se rendeu aos pés. Deus é soberano. Deus, Ele tem o seu modo de agir. E às vezes não vai ser no tempo que você imagina. Eu me converti em 2005, como eu comentei. E lá para meados de 2006, houve um episódio muito triste na minha vida, que foi o falecimento, né, do meu avô materno. Ele tirou a sua própria vida e a minha mãe sofreu muito com isso. E em meio à notícia, ali na hora que a minha mãe descobriu isso, existia parentes meus, cristãos, que pregaram aquele Jesus malvadão, aquele Jesus que manda para o inferno, aquele Jesus que condena as pessoas. E isso deixou mais entristecido ainda o coração da minha mãe e do meu pai quanto ao Evangelho. A minha mãe ficou em crise de depressão fortíssima, né, pelo fato que aconteceu e também pela perda do seu pai. Mas após uma insistência, tanto minha quanto da minha sogra, onde é que ela está? Ali. A minha sogra, quero aqui agradecer a ela também, ela convidou a minha mãe para ir no culto e a minha mãe foi. E a minha mãe sentou na última cadeira, eu lembro certinho. A minha mãe sentou na última cadeira, na última fileira, bem no canto, e ela ficou toda enrijecida ao culto. E ela não se soltava. No final do culto, teve aquele apelo, quem quer aceitar Jesus, e aí a minha mãe veio à frente. Quando a minha mãe, é Nelly o nome dela, quando a pastora recitou, né, a dona Nelly, a senhora tem que aceitar Jesus, a senhora crê que Jesus é seu Salvador, então repita comigo. Aí minha mãe falou G de Jesus, minha mãe caiu endemoniada. 4 crentes parrudos
fortes não conseguiram conter ela. Foi forte a cena. E pensa, eu tinha 1 ano de conversão. O espírito que estava na minha mãe dizia que ia matar a família inteira, um por um. Mas amém, não quero aqui focar nesse ponto, eu quero só dizer que a minha mãe foi liberta, a minha mãe orou, aceitou Jesus, teve a oportunidade ali de seguir a Cristo, parou de tomar até os remédios que ela estava tomando na época, viveu ali na paz, na glória, por uns 3 meses, e depois não seguiu a Cristo. O tempo passa, mais ou menos 1 ano atrás, a minha mãe simplesmente me manda uma mensagem: filho, estou indo me batizar. Ela fez isso de surpresa e foi um momento de muita alegria. Eu orava, estou orando ainda por ela, mas demorou quase 19 anos para ela se batizar e ela aceitar, ela entender que Cristo é o Salvador. Então agora vamos de fato para o testemunho que envolve toda essa situação que ocorreu com a minha família. Eu tenho aqui algumas folhas, não se preocupem, eu não vou ler todas elas, é só para mim ter um guia dos assuntos. Eu separei para vocês, para comentar, sobre 5 fatos. Por favor, pode projetar o primeiro item, que é sobre a soberania de Deus. Liara, por favor, Isaías 10, versos 8 e 9. Amém. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntavam. Perdão, acho que eu anotei o verso errado. Perdão. Mas o que eu quero dizer aqui, depois eu pego a passagem correta, perdão. Era que mais altos são os pensamentos de Deus. Deus tem planos muito maiores que os nossos e que, às vezes, a gente vai ficar sem entender a situação que ocorre. Vou dar um exemplo para vocês. No dia 31 de dezembro do ano passado, com as crianças, eu fiz uma cápsula do tempo, eu fiz um propósito de oração, que as crianças poderiam colocar um alvo espiritual, um alvo, alguma coisa que elas queriam conseguir atingir nesse ano, e eu também fiz. O professor ele tem que fazer as atividades e ensinar as crianças. Vocês adivinham qual era o meu principal foco espiritual? Era a conversão do meu pai. E ela aconteceu. Não da forma que eu imaginava. Durante algum tempo eu perguntei para Deus, poxa Deus, para quê? Eu nunca perguntei por quê, Deus. Perguntei, para quê, Deus? Para que isso? Porque tudo tem um propósito, se tudo... Romanos 8,32 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu confesso para vocês, eu ainda não entendi completamente o plano de Deus, mas eu sei que Ele vai me explicar nos mínimos detalhes, porque Deus é fiel. Durante algumas orações, até fica aqui o convite para os homens, nas quartas-feiras a gente tem o nosso encontro aqui, para orar. Pastor João e eu conversando, ele uma vez citou justamente aquele versículo, e agora esse aqui está correto, tenho certeza. 1 Pedro 1, verso 7. Esse versículo, Pedro estava falando, se você ler até mesmo o versículo 6, ele diz que algo vai acontecer, para que a vossa fé, muito mais valiosa que o ouro, que perece, ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. E esse versículo não saiu da minha mente desde então. Eu passei por diversas oportunidades para não honrar o nome de Jesus, mas eu escolhi honrar, porque novamente Ele merece. Passando para a próxima folha de anotação aqui, meus irmãos, eu quero trazer também para vocês um exemplo bíblico, que é um livro que eu gosto muito e fica aqui um incentivo para você ler e estudar ele, refletir sobre esse livro, que é o livro de Jó, o livro como um todo. Nesse livro,
conta a história de Jó, uma pessoa que sofreu, e sim, ele sofreu muito, e ele questionou Deus. Jó perdeu filhos, bens materiais, sua saúde foi afetada, e vamos ser honestos, né? Acho que todo mundo aqui já questionou Deus por alguma coisa de errado ou de ruim, que a gente julga ruim, né? Aconteceu, algo que aconteceu na nossa vida, e Jó fez exatamente isso. E Jó 38, do 4 ao 7, não precisa mostrar, Liara, eu vou dar o contexto aqui. Deus responde Jó, mas Deus não responde propriamente dito o porquê das ações dele. Deus pergunta: onde é que tu estava, Jó, quando eu fiz o firmamento da terra? Deus responde, Deus demonstra a sua sabedoria, o seu poder e a sua soberania. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. Fica aqui um convite para vocês: não briguem com Deus quando algo dá errado. Eu aprendi que as coisas que você ora, você coloca nas mãos de Deus, e você não tem mais o controle. Você ora, você entrega para o seu Pai, e você simplesmente deixa nas mãos dele. Não pegue de volta das mãos de Deus. Isso é algo que todo santo dia eu estou vivenciando. Eu orei, Deus atendeu. Eu orei pela conversão do meu pai se converteu. Sei que eu já estou dando spoiler, né? Mas vamos lá. O segundo tópico que eu quero trazer para vocês é que, e esse, né, eu diria que é um título da mensagem, é que nem toda perda é derrota. Projeta, por favor, Liara, Romanos 8, 18. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória em que nos será revelada. Meus irmãos, eu confesso que esse versículo ainda é difícil também de assimilar, porque assim, vamos lá, perdi meu pai, tenho 36 anos. Certamente a ferida, né, figura de linguagem, ainda vai doer por muitos anos, em datas comemorativas, enfim. Talvez anos para cicatrizar. Mas a Bíblia chama isso de coisas leves. Em algumas outras versões diz que são dores momentâneas, porque a eternidade de Deus, ela é muito maior, a sabedoria de Deus, ela é muito maior, e o tempo para nós seres humanos funciona diferente do que para Deus. Trazendo um contexto bíblico, um exemplo bíblico, para vocês, por favor, Liara, 2 Samuel 12, 20. Então Davi se levantou, depois se lavou, passou perfume, trocou de roupa, foi à casa do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhes preparassem uma refeição, e comeu. O contexto dessa situação, se você ler os versos anteriores, Davi perdeu um filho. Eu ainda não sou pai, imagino que seja uma dor terrível, mas perceba que Davi, ele não escolheu viver em derrota. Ali a palavra diz que ele se levantou, porque ele estava deitado no chão, ele estava sujo, né, por isso que tomou banho e tudo mais, enfim. Então, antes do filho morrer, Davi até pediu para Deus: Deus, não faça isso, não leva o meu filho, exatamente como eu orei. Deus, não leva o meu pai. Deus, eu recitava: Deus, eu quero que meu pai carregue os netos dele, os meus filhos no colo. Deus, não pode, Deus, meu pai tem que viver, meu pai... Eu falava, mas quando meu pai partiu para a glória com Cristo, eu senti uma paz, e eu já vou chegar nessa parte do porquê eu cheguei nessa paz. Então assim, meus irmãos, você tem todo o direito de perguntar a Deus algo que está acontecendo na sua vida. Você só não tem o direito, digamos, de querer achar que você tem conhecimento. Deus sabe de todas as coisas. Eu não perdi o meu pai. O meu pai foi para Cristo. E eu ganhei a alma do meu pai para Cristo.
Jesus se entregou na cruz. Para os seres humanos foi uma perda, para os apóstolos foi uma perda naquela hora, mas nem toda a perda foi uma derrota. A gente sabe do que aconteceu 3 dias depois, perdão. Outra parte muito importante desse aprendizado que eu tive foi descansar na dor. E isso é muito forte. Talvez eu não consiga aqui, em alguns poucos minutos, transcrever o que Deus me ensinou, porque é algo talvez pessoal, mas a palavra é esse versículo, né, que a Yara vai projetar, todo mundo aqui já conhece, todo mundo aqui já ouviu. Yara, por favor, Mateus 11, 28. Vinde a mim, ou venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Compartilhar algo que talvez eu embargue a voz, mas me peça compreensão, porque, né? Meu pai estava muito mal, definhando cada vez mais, começou a falhar alguns órgãos, começou a ficar amarelo, enfim. Eu e meu irmão, eu tenho 2 irmãos, um falta se converter, o outro é crente, o outro é bênção, atua numa outra igreja também. Quando a gente viu o nosso pai naquele estado que ele estava, eu e ele, nós puxamos uma oração: Senhor, leva o nosso pai. E, meus irmãos, foi a oração mais difícil que eu já fiz na minha vida. Ao mesmo tempo, porque eu queria o meu pai carregando os meus filhos e tudo mais, num futuro, aquilo ali não era vida. O meu pai estava passando, não era uma vida de nenhum ser humano. Não é digno, e não aquela coisa, aquela expressão popular, a gente não deseja isso para ninguém. E literalmente, quando eu e meu irmão estávamos orando, encerramos a oração, em nome de Jesus, Senhor, a gente te entrega esse pedido. Meu pai deu o último suspiro. Literalmente, questão de 2 segundos. Após essa experiência, o meu irmão assim: Christian, o pai foi? O pai desceu, ele não está respirando. Aí foi todo aquele choque assim: meu Deus, realmente aconteceu. Mas o que eu posso testemunhar, e aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, é que a paz que excede todo entendimento, eu vivi. Quero aqui também agradecer todo mundo que orou, todo mundo que mandou mensagem. Não é nada fácil passar, mas o que eu vivi foi sobrenatural, no sentido literal da palavra, foi algo além da naturalidade. E fica aqui uma dica para vocês, meus irmãos: cuidem com o que vocês oram, porque Deus ouve. Eu orei, Deus respondeu. Passando agora aqui para o penúltimo item que eu quero trazer para vocês. Isso é forte. 1 Pedro 5,7, por favor, Liara. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui a língua portuguesa ela é muito clara. Toda significa toda. Não é, mas só uma. Não, toda. Eu já compartilhei com alguns irmãos, pessoas que são mais próximas, que para mim, nos versículos mais difíceis da Bíblia, digamos assim, é os versículos que falam sobre ansiedade. Lançai as ansiedades, não sejai ansioso, enfim. E aquilo me incomodou, até que esse ano peraí, se isso me incomoda, se isso é difícil para mim, eu vou estudar, eu vou meditar sobre isso. Busquei uma série de ministrações sobre isso e aprendi, e posso dizer que a minha vida mudou. Eu aprendi, meus irmãos, lá em Filipenses 4, quem quiser meditar em casa, leia verso a verso, pausadamente, que você vai aprender muito. O capítulo 4 de Filipenses é excepcional. Eu aprendi que a ansiedade, ela é um convite para a oração. Toda vez que você se achar, ou perceber, né, porque às vezes dá palpitação, às vezes tu está roendo unha, às vezes tu não para quieto, como a minha esposa
muitas vezes fala para mim, isso é um convite para a oração. Lembre-se disso, quando você estiver ansioso, dobra teu joelho, conversa com teu pai que te ouve em secreto, e entrega toda a tua ansiedade para ele. Eu espero que nessa noite você consiga entregar a Deus qualquer ansiedade que você esteja sentindo, seja ela uma luta espiritual, seja uma pessoa na sua família que não aceitou ainda a Cristo, seja uma dor de uma doença, talvez, não sei. Ou alguma questão familiar, talvez um familiar seu doente, enfim. Mas entregue a Deus. E entregue e deixe com Ele. Não queira voltar com esse problema para você. A Bíblia, aqui ela fala no imperativo, que você lance a ansiedade. Não é guarde por um pouquinho de tempo a sua ansiedade com o Senhor. Não, é lance sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Talvez às vezes não da forma que você quer, mas Deus tem cuidado de você. Meus amados, antes do meu pai partir, eu vivi outra experiência sobrenatural que não tem preço. Se me oferecesse $1 milhão, eu não aceitaria. Eu preferia aqueles 10 minutinhos com meu pai. O último ponto que eu quero falar com vocês, eu vou contar também essa experiência. Liara, por favor, passa para o último ponto. Que é manter a esperança naquele que nos prometeu. Na penúltima noite do meu pai vivo, eu fiz a leitura de uma passagem que eu amo, que está lá em Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo. Meus irmãos, levem todo um contexto que eu contei sobre meu pai. Meu pai era uma pessoa que nascia assim, vou morrer assim. Ele era católico e ele é muito. E quando meu pai piorou, ele mesmo quis buscar a igreja evangélica, ele mesmo aceitou Jesus, ele mesmo. Isso ele nem me contou, ele fez em segredo. Quando eu soube, claro, fiquei muito feliz. E nesse penúltimo dia de vida dele, eu li essa passagem e contextualizei, usei nomes da nossa família, falei, por exemplo, dos 2 irmãos e tudo mais. Só que eu falei para ele, pai, o pai viveu a vida longe de Cristo. Mas Cristo é aquele pai que está com os braços abertos. E Jesus, ele não vai olhar para o teu passado, não vai olhar para as coisas que você fez. Ele está de braços abertos, te esperando, assim como aquele pai estava esperando aquele filho, que fez todos aqueles atos errados, que a gente poderia aqui levantar uma acusação contra ele, mas o pai não se importou. Muito pelo contrário, o pai mandou fazer, vou falar no meu gaúchês, tá? Perdão, isso aqui é a minha interpretação da Bíblia. Fez um churrasco, porque eu sou gaúcho. Então, assim, o pai abraçou, o pai beijou aquele filho que estava sujo, talvez, com um cheiro não muito agradável. E o meu pai, eu percebi que ele começou a chorar quando ele escutou essa pregação, essa ministração. E o pai, por que o pai está assim? Por que o pai está tão emocionado? Ele assim, filho, foi exatamente essa pregação que eu ouvi no domingo passado. Meus irmãos, a Bíblia ela tem muitos capítulos, muitas histórias, muitos versículos, mas coincidentemente foi justamente aquilo que eu quis trazer para o meu pai. Então aquilo foi mais uma prova de que Deus estava no controle. O meu pai ficou em paz em meio a todo esse sofrimento. Claro que passou pelas dificuldades, pelas falhas no organismo dele, por toda aquela questão meu pai tomou morfina, então teve aquela confusão dos pensamentos e algumas vezes, mas o meu pai estava em paz. E eu falei com ele, pai, quando o pai partir, o pai vai estar com Jesus.
E meu pai sorria. E, meus amados, isso não tem preço. Perdão. E agora, quero trazer um último versículo para vocês, que é o que me traz um alívio. Não está sendo fácil, mas Deus está comigo. Deus está com cada um de vocês aqui nessa noite. Eu não sei o que você passa, mas eu sei que Deus te ama, Deus cuida de você e Deus tem um plano na sua vida. Se achegue a Ele, entregue os seus medos, deixe com Deus, pois Ele tem cuidado de vós. O último verso que eu quero mostrar para vocês é em Apocalipse 21, 4. Creio que muitos daqui conhecem, mas talvez pela correria, talvez pelo dia a dia puxado, talvez pelas dificuldades que a gente vê nesse mundo, talvez pela maldade que se espalha nesse mundo, a gente talvez esqueça desse versículo. Jesus diz que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Meus irmãos, não se preocupem se o governo, se a lei, se há violência, foquem nisso. Foquem que Cristo preparou uma nova terra para nós. Que Cristo veio, que Cristo morreu, que Cristo carregou os pecados para nos salvar. Não se preocupem quanto a esse mundo, a gente não é desse mundo. A gente vai voltar e a gente vai experimentar essa passagem. E para terminar, eu gostaria de dizer algo que vocês já sabem, mas é sempre bom frisar. Jesus vive e Ele é mais real do que possamos imaginar. Tudo isso que eu passei e quis compartilhar com vocês é para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Entreguem suas dores, suas aflições e após orar, confie, pois Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas.